Pensar em fazer a coisa não é fazer a coisa. Se planejar para fazer uma coisa não é fazer a coisa. Se você arruma a sua bancada, coloca na sua agenda que você vai estudar, determina ali os seus horários, compra seu cursinho preparatório, seu livro, fala para todo mundo que você vai estudar, posta a foto no Instagram com o seu caderno e os seus marca-textos coloridos, isso não é a mesma coisa que estudar. Isso não é um estudo, tá? Então eu queria fazer uma distinção aqui primeiro entre o que é o aluno e o que é o estudante, as diferenças entre essas duas coisas e como você pode passar de um para o outro, como você pode ir de aluno para um estudante. Futuramente, em um próximo vídeo, como ir de um estudante para um autodidata, né? Então, o aluno, ele geralmente tem dois vícios, dois erros que atrapalham a sua preparação. Na preparação você pode entender tanto uma preparação para passar num concurso ou numa prova, né? Desde um vestibular ou no concurso público, até o simples estudo pelo próprio domínio ali, né? Se você for um estudante de direito, você quer ter o domínio ali do direito penal, direito constitucional, direito civil, e do estudante, por exemplo, de medicina, ele quer também ter o domínio ali das áreas, né, da farmacologia, da fisiologia e tudo mais. Então, alguns desses vícios, tá? Eu vou citar aqui dois, eles atrapalham muito o aluno que não consegue pular por essa barreira para ele se tornar um estudante, tá? E a primeira dessas barreiras é um limiar de esforço muito baixo. Então, qualquer coisa ali para o aluno é emocionalmente cansativo, né? Não é que ele se cansa por um cansaço físico, não é que falta ali energia fisiológica, ATP, para esse aluno. Às vezes até falta, né? Às vezes ele dorme muito mal, não faz exercício físico, se alimenta muito mal e ele de fato sente um cansaço fisiológico. Mas muitas vezes ele sente ali uma emoção de cansaço. Então, vamos colocar ali, por exemplo, né? A pessoa está sentada numa cadeira, né? Ela se alimentou bem, ela dormiu bem, e aí ela precisa, sei lá, resolver uma lista ali de meia dúzia de exercícios. Sentada numa cadeira, no ar-condicionado, né? Não é como se ela tivesse que trabalhar ali de maneira braçal, né? Uma obra, virar uma laje ali. Ela tá sentada numa cadeira e ela precisa resolver alguns exercícios. Sabe aquele cansaço que você sente assim, nossa, que preguiça, ai, que saco. Isso não é de fato um cansaço. Isso é uma emoção de cansaço. Você fala assim, eu me sinto cansado de fazer isso. E é muito uma forma de você identificar esse tipo de cansaço é que ele é anterior ao trabalho. Então, um cansaço de fato, né, quando você estudou o dia inteiro, depois ali de todo aquele gasto cognitivo, né, você começa a ter aquele acúmulo de adenosina no seu cérebro, né, o seu cérebro começa a ficar sujo e você começa a de fato ter um cansaço fisiológico. Você realmente consegue perceber a diferença, né, de quando isso acontece, de quando você começa a se sentir emocionalmente cansado antes de fazer alguma coisa. Então, quando, sei lá, você precisa ir no banco, precisa resolver alguma coisa por ligação, você fica aquela preguiça, nossa, que saco, eu vou ter que fazer isso. Ou seja, é uma emoção que ela vem antes do trabalho. E é isso que o aluno geralmente tem, esse limiar muito baixo. Qualquer coisinha simples para esse aluno gera essa emoção, esse sentimento de cansaço, que não é o cansaço fisiológico. Porque o limiar dele de esforço está muito baixo. E por que está muito baixo? Geralmente porque ele está acostumado com recompensas muito rápidas, muito fáceis, com tudo sendo extremamente dinâmico. Tem um livro muito interessante do Francisco Fausto chamado A Preguiça, é um livro bem fininho, tá? Um livro tem, se não me engano, 30 páginas, dá pra você ler de uma vez só. Ele falou uma coisa que mudou muito a minha percepção com relação à preguiça, que o sentimento da preguiça, ele não é o sentimento da calma, ele é o sentimento da pressa. Geralmente, quando a gente se sente nessa emoção, né, de se sentir cansado, de ter essa emoção de cansaço, geralmente o que a gente quer é apressar tudo, né? A gente parece que está colocando as coisas muito adiante, a gente está se sentindo cansado antes de fazer,
A gente quer fazer um negócio rápido, então quer deixar para outro momento, né? E começa a gerar um monte de desculpa em cima disso. Então o Francisco ele coloca, né, algumas das principais formas que a gente tem de mascarar a preguiça. Então a gente sempre arruma uma desculpa, por exemplo, agora não é o momento para isso, né? Não estou no momento agora de fazer essa lista de exercícios, depois eu vou fazer, né? Ou então essa desculpa, né? Estou cansado, mas aí se de repente eu pintasse alguma oportunidade de você, sei lá, ir para um bar, virar a noite ali numa festa, do nada você se sente, né, com a energia no ápice ali, né? Então você tem um cansaço para fazer uma lista de exercício, mas não tem cansaço para ficar no celular, para ficar no Instagram, por exemplo. Então a gente consegue arrumar várias formas de mascarar esse cansaço, né? Por exemplo, não tenho tempo para fazer esse exercício, né? Desde não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para cuidar da minha saúde, etc. Mas você vai ver o tempo de tela dessa pessoa é 5 horas por dia. Sendo dessas 5 horas, 1 hora é de Instagram. Então a gente acha muitas formas de mascarar essa nossa preguiça. E, enfim, é um assunto um pouco mais complexo para eu tratar aqui nesse vídeo. Eu vou tratar em outros vídeos, se você quiser, faz uma maratona aqui. Os vídeos do canal, estamos só começando. Mas entendo que o primeiro desses erros do aluno que não consegue se tornar um estudante de fato é ter um limiar de esforço muito baixo e geralmente tentar mascarar com essas desculpinhas de falta de tempo, agora não é o momento, estou cansado, etc. Mas geralmente não é, de novo, um cansaço físico. É um sentimento de cansaço porque o limiar de esforço está muito baixo, tá? Ele se acostumou em receber recompensas muito rápido, de maneira muito fácil, sem ter que colocar um mínimo de energia em alguma tarefa para isso. E o segundo erro do aluno, talvez o que mais caracteriza o que é um aluno e não um estudante, é tentar sempre terceirizar, né, o aprendizado dele. É sempre alguma coisa externa que tenha responsabilidade sobre o aprendizado dele. Então o aluno ele compra um livro e ele fala, pronto, esse livro sozinho, que vai ficar na minha estante, e eu não vou ler, mas o fato de eu ter comprado ele vai fazer com que eu, né, domine essa matéria, passe nesse concurso. Então a pessoa quer aprender espanhol. Ela não quer falar o espanhol. Ela não quer se testar. Ela não quer fazer um exercício. Mas ela quer comprar um livro como aprender espanhol e colocar ele lá na bancada. E achar que isso vai resolver a vida dela. Aí depois ela vai lá, faz uma viagem, alguma coisa que ela precisava, uma entrevista de emprego, o que for. Eu falo, como que eu não estou falando espanhol se eu comprei aquele livro? Né? Então a gente tem muito esse hábito de se enganar. Se você, por exemplo, quer passar para a faculdade, né, no vestibular para entrar em direito, por exemplo, não é vendo vídeos de como é a rotina do estudante de direito que você vai ser aprovado em direito. Não é se matriculando em um cursinho que você vai ser aprovado em direito. Não é simplesmente achando que só porque você está visitando um cursinho, né, ou você que está na faculdade, não é porque você está matriculado numa faculdade, quer dizer que você está aprendendo alguma coisa, quer dizer que você vai se tornar um profissional melhor. Sim, pelo simples fato de você estar matriculado numa universidade, você acha, pronto, agora minha vida está resolvida. Né? É só eu continuar aqui matriculado que eu com certeza vou aprender tudo sobre direito. Né? E o que a gente vê é que o Brasil tem uma taxa enorme de pessoas que se formam em direito e não atuam na área. Muitas vezes nem passam, por exemplo, no exame da ordem ou em algum concurso público. Então, esse hábito de tentar terceirizar o sucesso profissional, o aprendizado, esse crescimento, né, profissional, intelectual das pessoas, é um grande erro que caracteriza o que é esse aluno, que ainda não rompeu essa barreira. E eu não estou falando nem de técnica de estudo por aqui ainda, tá? Porque não está nem nesse nível de entrar em técnicas de estudo, que é o que eu falo direto aqui nesse canal. Mas isso não entra ainda nessa barreira, tá? Ainda está no nível da pessoa que simplesmente não consegue sentar numa cadeira, pegar um livro e ler, e aprender com aquele conteúdo que ela está lendo. Não consegue ter foco naquilo que ela está fazendo, não consegue produzir algum significado daqueles conteúdos, né? E aí depois disso, depois que ela consegue se tornar um estudante, aí sim a gente começa a entrar nas técnicas de estudo adequadas. Então pare de terceirizar o seu aprendizado, tome responsabilidade para você mesmo,
né? Você tem que dominar o conteúdo, você tem que aprender, a responsabilidade é sua. O cursinho, o livro, isso tudo pode te ajudar, tá? Pare de fingir que está estudando. Não é porque você postou uma foto do seu caderno que você estudou, que você aprendeu alguma coisa. Não é porque você está matriculado numa faculdade que você está aprendendo alguma coisa. Não é porque você comprou um livro que você está aprendendo alguma coisa. Você só vai estudar quando você de fato sentar e estudar. Ficar vendo vídeos de como é a rotina de um estudante de medicina não vai fazer você passar em medicina. Falar para todo mundo que você quer, que é o seu sonho e tudo mais, não vai fazer você chegar lá. Você precisa aumentar o seu limiar de esforço, assumir para si a responsabilidade da sua aprovação, do seu aprendizado e de ação, agir. Parar de se planejar, não parar de se planejar, mas parar de só se planejar para fazer e não fazer. Parar de falar para todo mundo, ou só parar de falar para todo mundo e não fazer e começar a fazer. O que você precisa é tomar responsabilidade, agir, e aí sim as coisas vão funcionar para você. Isso não vale só para o estudo, tá? Vale para muita coisa na sua vida. Então, se você já resolveu esses 2 vícios, ou 3 vícios aqui que eu citei, e realmente está começando a se tornar um estudante, e quer aprender a forma mais eficiente de como estudar para aquele conteúdo que você estudou ficar na sua mente, não ser perdido com o decorrer do tempo, é você realmente ter um domínio daquelas matérias que você estudou, é aprender com muito mais facilidade, muito mais velocidade, seja para passar numa prova ou se tornar um bom profissional. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo em que eu falo sobre esse processo, né, das melhores técnicas de estudo, comprovadamente pela neurociência, para você melhorar seu processo de aprendizado e memorização dos conteúdos que você estudou. E a gente se vê nesse vídeo. Valeu!